Eu comecei a militar muito cedo. Minha mãe e meu pai eram comunistas, né. Minha mãe, comunista, com muita leitura, a parte da doutrina, e posteriormente meu pai ferroviário a conheceu, e a minha mãe que, explicou a doutrina para ele e acabou por trazê-lo, né, na época, para o Partido Comunista Brasileiro. Eu nasci em Ribeirão Preto, né, e passei a ter consciência da situação, assim, muito cedo, né, e com 13 anos eu vivi o golpe militar de 1964. Com 14 eu já estava nas ruas pichando abaixo a ditadura. E não existia spray, pelo menos no Brasil, e a gente utilizava, tipo, que uma vela, tipo um lápis de cera, mas bem grosso, e escrevia, demorava demais, a gente arriscava, né, que chegasse a polícia. Comecei assim. Com 15 anos, em 1966, eu ingressei no clandestino Partido Comunista Brasileiro. Aí, liderança estudantil, né, eh, depois fui preso em Ibiúna, foi minha primeira prisão, 30º congresso da UNE, e no ano seguinte, né, o ano de 69, final de 68, começo de 69, passei a militar na Ação Libertadora Nacional, ALN. Participei de diversos atentados, participei de ações com muito orgulho de haver participado de tudo isso, e sou um privilegiado, Paulo, de estar vivo para poder contar essa história, porque muitos companheiros, né, não estão, foram assassinados durante o período ditatorial, e outros que foram morrendo até por uma questão de faixa etária, enfermidades, né. E eu posso começar, né, aliás, eu posso contar essa história. Eu comecei, realmente, como você falou, no ano de 1998, quando escrevi o livro Tempo de Resistência. Hoje ele está na 11ª edição impressa, 12ª virtual, né, PDF, e a 13ª está pronta. É um livro maior, só estou esperando, assim, uma editora, um patrocínio, para divulgar, né, para lançar essa 13ª edição com algumas novidades e tal. O livro praticamente dobrou de tamanho desde a primeira edição, muita coisa nova foi aparecendo, né, e sempre aparece, né. E passei então, eu fazia uma ou outra palestra sobre o tema, né, eu voltei para o Brasil muito cedo, eu voltei para o Brasil 5 anos antes da anistia. Eu voltei semi-clandestino em julho de 1974. No exílio eu passei por vários países, né, mas estava morando em Buenos Aires quando decidi voltar para o Brasil. Então, participei da organização, houve uma grande repressão em Ribeirão Preto, uma grande repressão. A cidade, na época, tinha 180.000 habitantes e tinha o nosso pessoal da LN, né, e havia uma organização, Frente Armada de Libertação Nacional, comandada pelo valoroso companheiro Vanderlei Caixa, que era uma organização tipicamente ribeirão-pretana, Ribeirão Preto e região, né. Então, também, eles faziam atentados, e no começo a repressão ficou confusa, né, quem está fazendo, não sabia da existência de 2 grupos, até que acabou começando a esclarecer, e Ribeirão Preto foi a cidade que proporcionalmente mais teve presos políticos no Brasil, né. Muita gente foi presa, a repressão ocupou o quartel da PM, que ficava no centro da cidade, e implantou o terror em Ribeirão Preto. Torturando, espancando, dando choque, estuprando, né, e oficiais do Exército, membros da repressão política em São Paulo, alguns membros de Ribeirão Preto, alguns que participaram ativamente da repressão, como os delegados Renato Ribeiro Soares, Miguel Lamano, que depois foram excomungados, né, pela Igreja Católica, quando da prisão da Madre Maurina Borges, né. O Major Casilo, que já morreu também, foi torturador, era do comandante do Corpo de Bombeiros, é muito estranho, né, comandante do Corpo de Bombeiros torturando. E outras pessoas aqui, que participaram dessas torturas e apoiaram, e empresas locais que também colaboraram, com a repressão. Torturaram a Madre Maurina, né? Eu lembro bem desse caso, que Maria. Ela foi muito torturada, era diretora de um orfanato chamado Lar Santana,
agora no dia 1º de abril, organizada pela UP, Unidade Popular pelo Socialismo, eu participei de um ato que foi feito em frente ao Lar Santana, né, do qual ela era diretora, local que foi invadido pela polícia de uma forma muito violenta. Então foi muito bonito o ato e muito importante no sentido de relembrar tudo aquilo que aconteceu com a freira e com os demais companheiros, né. Eu consegui fugir nessa época, cercaram a minha casa, eu fugi pulando o muro, né, e fiquei uns dias em Ribeirão Preto sem conseguir sair daqui, até que eu consegui sair, tentei retomar o contato com a organização em São Paulo, né, e fui me escondendo para todo lado. A organização estava numa situação difícil politicamente, na infraestrutura. Por exemplo, não havia condições de me fornecer um documento falso, e eu fiquei com o meu RG procuradíssimo. Foi uma situação muito, muito difícil. E as quedas estavam acontecendo, né? Estavam acontecendo, né? Nesse período veio o assassinato de Marighella, né? E outros eventos assim mais. Eu acabei, com a ajuda da família, conseguindo um passaporte falso no Rio de Janeiro, e com esse documento eu deixei o Brasil em fevereiro de 1970. Fui para o Chile. Passei 3 anos e meio ao todo no Chile, né? Quando eu cheguei, o presidente era Eduardo Frei, do Partido Democrata Cristão, e estava já iniciando a campanha eleitoral de 1970, da qual o Salvador Allende, do PS, Partido Socialista, acabou vitorioso. A história que a gente já conhece. Eu tive uma passagem de 11 meses pela Europa, por ordem da organização, cumprindo tarefas, né? E voltei lá no Chile. Aliás, eu continuei organizado na LN, continuei militando. Eu nunca encarei o exílio como um lugar que, não, eu vim aqui para parar, para descansar, para me acomodar, nunca. Pelo contrário, fui para militar, né, continuei na militância, e quando volto da Europa, 40 dias depois, golpe militar do Pinochet. Eu acabei sendo preso também, invadiram minha casa, eu conto bem no livro Tempo de Resistência, e também falo no documentário sobre isso, né? A minha prisão, na verdade, eles não sabiam quem eu era, eles estavam procurando pela companheira Denise Crispim. A gente sabia que havia uma lista de brasileiros que a ditadura do Brasil pediu para que fossem enviados para o Brasil para serem assassinados. E seguramente a Denise estava numa lista dessa. Filha do histórico militante José Maria Crispim e mulher do grande camarada Bacuri, Eduardo Leite. Eu fui preso, a mãe dela, meu filho passou muito mal nessa hora, a minha mulher na época estava grávida de 6 meses, né? Obviamente a gente não falou onde estava a Denise, não entregamos, saímos de lá de cabeça erguida, né? Mas passamos por todo aquele ritual, né, da tortura. E acabei saindo, eles acabaram soltando a mim e a companheira Encarnação, que eles haviam levado para a delegacia de estrangeiros no centro. Acabamos saindo, e o Partido Socialista chileno, quer dizer, nos ajudou, e acabamos entrando também na Embaixada do Panamá. E você conhece bem, né, Paulo, essa história da Embaixada. Naqueles dias, a Embaixada do Panamá tinha mudado de local, e ainda não havia bandeira do Panamá, não havia polícia na porta, e nós conseguimos entrar até com uma certa facilidade, né? Ficamos lá 20 dias, sem que o Pinochet desse o salvo-conduto para a gente sair. Para que isso acontecesse, foi preciso a intervenção de personalidades internacionais, das quais eu destaco o então embaixador da Suécia, que teve uma coragem incrível, né, de enfrentar a ditadura chilena. Fomos para o Panamá, fomos recebidos pelo general Noriega, que era o segundo, no aeroporto, era o segundo homem do governo panamenho, e posteriormente, uns dias depois, o general Torrijos, presidente da República, foi nos encontrar num quartel lá na província de Chitré. Não, cidade de Chitré, província de Guararé. Presidente da República, com todo o aparato de mídia, foi e deu uma importância muito grande a esse asilo político. Depois, Buenos Aires foi meu último lugar de exílio, e de lá voltei para o Brasil, como disse no começo, de forma semi-clandestina, né? Aos poucos fui tomando pé da situação,
a ALN já tinha acabado, já não existia mais a organização, e um pouco tempo depois, né, 2 anos depois, 3 anos depois, passei a militar no movimento revolucionário 8 de outubro, MR8. Durante esse tempo todo militei, demorei 3 anos e meio para voltar para Ribeirão Preto, porque não havia ainda condições políticas, né, para eu voltar. A repressão, com certeza, iria me prender e torturar. Quando voltei, no final de 77, a situação já estava um pouco melhor. Voltei para Ribeirão, esperava que fossem me prender, isso acabou não acontecendo. Pouco depois, a gente fundou o Comitê Brasileiro pela Anistia em Ribeirão Preto, do qual eu fui presidente, né, e na militância, eu gostava muito de participar das brigadas de rua que vendiam o jornal Hora do Povo. Fui preso em 2 dessas brigadas, em 2 vezes nessas brigadas, e uma vez eu fui preso numa atividade lutando pela anistia também. Prisões rápidas, detenções, mas prisões, né? Prisões, cerceando meu direito de cidadão. É que veio a anistia, a história é conhecida, a ditadura foi se exaurindo e a luta do povo aumentando, né, cada vez mais pressionando a ditadura militar, que já se enfraquecia, né, e naquela época a esquerda estava toda, ou quase toda, né, no MDB e depois PMDB, né, o PT nasceu em 1978 e o MR8 atuava como frente legal no PMDB. Terminei por ser candidato a vereador em 1982, fui eleito 6 vezes, né, fui vereador por 26 anos em Ribeirão Preto e presidente da Câmara em 3 oportunidades também.